versículos de número 25 em diante. Lucas capítulo 10, verso 25. Amém, irmãos? Quem está com vontade de aprender da Bíblia aí? Aí, glória a Deus. Diz assim o texto, Lucas 10, 25. Abra sua Bíblia aí, diz assim o texto. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém a Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele e chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse-lhe Jesus, vai e procede tu de igual modo. Amém. Pai bondoso, nós mais uma vez falamos em oração contigo e pedimos que venha a nós o teu reino através da tua palavra. Ensina-nos a sermos crentes de verdade e baseados no teu evangelho, que esse seja um tempo de crescimento e de aprendizado para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é uma parábola muito conhecida de Jesus, a parábola do bom samaritano. Então não há muita coisa nova para você aprender aqui. Aqui Jesus é abordado por um doutor da lei para falar sobre vida eterna. Então a gente vai analisar cada momento dessa fala do doutor da lei para Jesus, porque o texto começa falando que o intérprete da lei quer colocar Jesus à prova. Está aí no comecinho do versículo 25. Então parece que ele tem uma intenção muito clara. Ele é um mestre, ele é um doutor da lei, e essa versão que eu tenho chama ele de intérprete. É aquele que lê e explica para as pessoas. Ó, isso aqui quer dizer isso aqui no texto tal, enfim. Um intérprete da lei, um cara que manja muito da Bíblia. Então, e ele tem uma intenção muito clara. Ele é um mestre, logo ele já tem seus conceitos formados. Ele é um mestre, não seria um mestre. Então ele já tem sua visão. E agora ele quer provar Jesus, ele quer experimentar Jesus, ele quer testar Jesus sobre o assunto mais importante da existência humana. Eu estou falando da vida eterna, porque o assunto mais importante da nossa existência é a vida eterna. É a vida eterna. Depois que nós caímos lá a partir de Adão, viver deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio. O meio através do qual se decide vida eterna. Nós viemos a esse mundo com um desafio, resolver o problema da eternidade. Nós estamos agora no meio desse desafio, resolver o problema da eternidade. Então viver não é um fim em si mesmo, porque
viver é o meio através do qual podemos ou não alcançar vida eterna com Deus, ou vergonha e desprezo eterno, conforme diz, eu acho que é Daniel capítulo 12. Então essa vida que a gente tem é a única chance. Ah, meu pai morreu novo, então teve pouca chance. Será que fechou? Meu pai morreu jovem, então teve pouca chance. Então, se o sujeito viver 100 anos, quem tem aqui um vô e uma avó velha, que está com 90 e poucos, não sei o que lá, viveu 100 anos, mas se não resolveu o problema da eternidade, perdeu 100 anos de oportunidade. E acabou, não tem mais outra. Não tem mais outra. Então a pergunta do cara é uma pergunta importante. Vida eterna. Eu não sei se você já estudou sobre isso, já falaram sobre isso, você já leu sobre isso, ou já percebeu isso. Vida eterna não é uma doutrina profunda no Antigo Testamento. Alguns, inclusive, dizem que os hebreus não tinham uma expectativa de vida eterna. Embora reconheço que são poucos versículos no Antigo Testamento que fazem alusão à vida depois da morte, por exemplo. Então, essa pergunta do cara, ele quer testar Jesus. Então, a intenção dele é boa ou má? A intenção dele é boa ou má? É má. Não, ele quer testar Jesus. Ele quer fazer uma pegadinha com Jesus, mas o assunto é importante. O assunto é bom. A pergunta é chave. Então, vou deixar alguns pontos para a gente pensar. E o primeiro é, a vida eterna é o único assunto que realmente importa. Vida eterna é a única coisa que realmente importa. Como é que eu faço para conseguir vida eterna? Essa é a pergunta de Jesus, do rapaz para Jesus. Mestre, o cara é doutor. O que vem primeiro? Mestrado ou doutorado? Mestrado. Então o doutor que está acima pergunta para o mestre. Mestre, o que eu faço para conseguir vida eterna? Explica aí para mim, vamos ver. O professor está perguntando para aquele que não chegou naquele nível ainda. Como é que eu faço para resolver o problema da eternidade? Porque foi isso que nós perdemos na queda. Nós perdemos a eternidade. Perdemos essa qualidade de vida, essa possibilidade de viver para sempre uma comunhão profunda com Deus. Então nós perdemos a eternidade. Quando Adão caiu, nós perdemos a condição de vivermos eternamente com Deus. E eternidade, por definição, não é um tempo muito longo. Alguns evangélicos acham que a eternidade é um tempão. É um tempo muito grande, mas a eternidade não é isso. A eternidade é a ausência do tempo. É quando não tem mais tempo para contar. E principalmente a eternidade, definida como vida eterna, é a comunhão com a Trindade. E foi isso que nós perdemos na queda. Deus tinha comunhão com o homem rompeu com Deus, perdeu essa oportunidade. Por isso que Deus disse, naquele dia você vai morrer. Se você romper isso, certamente morrerás. E depois que nós perdemos isso, a vida se tornou a única oportunidade que o ser humano tem para correr atrás de resolver esse problema. É aqui e é agora. Ninguém sabe se vai amanhecer. Ninguém sabe se vai durar até domingo. Não existe depois. Não existe depois. Existe aqui e agora. E é aqui porque é nesse lugar que nós vivemos. Nessa história que nós vivemos. E é agora porque agora é o único tempo que nós temos. Nós não temos outro tempo. A gente não sabe quanto tempo a gente tem pela frente. E quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Porque se eu não sei quanto tempo eu tenho, alguém que sabe quanto tempo tem de vida? Não sei. Então você tem pouquíssimo tempo. Você tem um agora para resolver. Então o único tempo que nos resta para resolver a eternidade é esse tempo aqui. Então é aqui e agora. Em compensação, quem já resolveu o problema da eternidade, resolveu a vida. Quem já dobrou o cabo, já resolveu a vida. Não precisa se preocupar com o resto. Porque significa que se você levantou, se você acordou, Deus está contigo. E se você não levantar amanhã, você está com Deus. Então, a eternidade está resolvida, tudo está resolvido. Se tudo está resolvido, quem resolve a eternidade já não tem mais problema para resolver. O resto é missão. Resolvi a eternidade. O resto é o quê? Missão. Agora eu vou fazer missão
Eu entendi a eternidade, agora eu vou passar essa bola para as outras pessoas, vou buscar outras pessoas que não resolveram ainda o que eu entendi, o que eu resolvi, que não foram alcançados pelo amor e pela graça que eu fui alcançado ainda, porque eles não entendem. Então, se eu tiver posse, ok. Se eu não tiver posse, ok. Se eu estudar muito, ok. Se eu estudar pouco, ok. O problema que eu tinha de resolver era a eternidade. E se o problema que a gente tem de resolver é a eternidade, então a pergunta do homem é boa. A motivação era ruim, mas a abordagem é importante. Mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida? E aí, vamos para o segundo ponto, tentar não passar da hora. Jesus é a resposta para as perguntas que nós nem sabemos formular. Eu gosto muito dessa frase que eu uso. Jesus é a resposta para as perguntas que você nem sabe fazer. Vamos lá, verso 25. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou. Eu gosto de Jesus demais nisso, porque ele responde o cara com uma pergunta. Aliás, o cara faz uma pergunta. Mestre, como eu faço para herdar a vida? Jesus responde com duas perguntas. O homem vem com uma pergunta e Jesus devolve duas. Porque Jesus pergunta assim: o que está escrito na lei? Porque o cara é um intérprete do quê? Da lei. O cara é um doutor do quê? Da lei. Então, Jesus pergunta, eu vou entrar no seu campo de trabalho. O que está escrito na lei, meu filho? E a segunda pergunta, como você lê? O que está escrito é uma coisa, como você lê é outra. O que está escrito não depende de você, e como você interpreta, dependendo da versão bíblica, é como você interpreta. Aí é uma questão hermenêutica. Então a primeira pergunta é escriturística, a segunda questão é hermenêutica. E é aqui que nós iremos conhecer o cerne do Evangelho de Jesus. Mas a primeira coisa interessante aqui é que Jesus quebra a expectativa do homem logo de cara. Porque o homem é mestre da lei, o homem é doutor da lei, o homem é intérprete da lei. Ele tem certeza absoluta de que Jesus não sabia nada sobre o tema, já que, como eu disse, a vida eterna é uma doutrina rarefeita no Antigo Testamento. Então ele vem com toda uma ideia rebuscada e tal. Eu vou perguntar para esse pregador de rua, que é Jesus, um carpinteiro que começou a pregar. Eu já sou mestre, estudo desde quando ele não tinha nascido, então vou perguntar para ele o que ele sabe de vida eterna. Então, ele acha que Jesus não sabe nada sobre o tema, e que Jesus vai inventar alguma coisa, e que Jesus vai quebrar a lógica mosaica, e que Jesus vai fugir da lei, e ele vai dizer, peguei, você está descredenciado, você não pode falar sobre Bíblia, você não tem capacidade bíblica, você... Se lembre que o texto começa dizendo que era uma pegadinha teológica. O doutor, que era intérprete da lei, fez a pergunta esperando que Jesus fugisse da resposta ou caísse em contradição. E aí o mestre da lei pegaria Jesus numa contradição ou algo assim para deixar Jesus exposto. Mas Jesus surpreendeu o doutor da lei, devolvendo a questão. Jesus diz, a sua resposta está na lei. A sua pergunta é boa, a resposta está na lei. O que você lê da lei? Como você lê? O que está escrito? E como você interpreta? Você não é um mestre? Você não é um intérprete? Você não ganha vida lendo a lei, mostrando para as pessoas o que aquilo significa? Então sua resposta está na lei. Como é que você entende o que está escrito lá? E como você interpreta o texto? Então Jesus provoca o doutor da lei, e agora é o doutor a quem deve dar uma resposta. Entende? O rapaz vem com uma pegadinha, não sei o quê, e Jesus vira o tabuleiro. Devolve a pergunta para ele e fala, agora é com você. Mexe aí a pedra. E agora, é o rapaz que deve uma resposta, e uma resposta dupla. O que está escrito, número 1. Como você interpreta o que está escrito, número 2. São duas perguntas. O cara vem com uma e volta com duas. Agora vejam a resposta do intérprete da lei no verso 27. Então respondeu o intérprete da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as suas forças, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo sobre a ti mesmo. Esse cara não é bobo. O versículo mais famoso, mais conhecido da teologia judaica é Deuteronômio 6:4.
ele foi lá no próximo verso, então, já que o assunto ele queria fazer uma pegadinha, Jesus devolve duas. Então ele fala, vou num texto conhecido que não tem perigo. E aí ele vai lá no Deuteronômio 6,5, né? O rapaz não é bobo nem nada, ele trabalha logo um texto cerne, o texto áureo da vida judaica, Deuteronômio 6. Agora veja com calma que o intérprete da lei, ele cita o texto de Deuteronômio erradamente. Porque se você colocar em Deuteronômio 6,5, que é o texto que ele citou, e ler o que Moisés escreveu, e ler o que ele disse, você pode fazer isso aí na sua Bíblia, você vai perceber uma diferença. Porque lá em Deuteronômio 6, está dizendo assim, ó, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás o Senhor teu Deus, disse Moisés, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Aí no próximo, fala sobre amar o próximo. Não, amar o próximo, essas palavras estarão no seu coração, tal. O amar o próximo é outro texto que ele aborda aqui. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Esse é o texto de Moisés, Deuteronômio 6,5. Amar a Deus de todo coração, fala coração. Depois alma, fala alma. E depois forças, fala forças. Então primeiro, depois. Agora, você viu a resposta do rapaz? O texto de Moisés, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, alma e força. Na resposta do rapaz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. De todo o entendimento é um acréscimo do mestre da lei. O Moisés não falou isso. O que é muito, acrescentar o que está escrito na lei é muito sugestivo. Aliás, o cara é um fariseu, um mestre da lei fariseu, e fariseu gosta de colocar peso. Fariseu gosta de aumentar o que está escrito. Nem está escrito, mas ele aumenta. Então, ele diz, tem que amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não, toda a tua alma, todo o teu coração, todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento. Agora pensa na proposta dele. Entendimento, quer dizer, eu tenho que entender Deus. A Bíblia diz que Deus é insondável. Alguém consegue entender Deus, tudo sobre Deus? Ninguém entende Deus. Deus é para muito além da nossa capacidade intelectual. Não tem jeito, Deus não cabe aqui dentro do nosso cérebro. A gente cabe em Deus. Atos 17, 28, em Deus nós vivemos, nos movemos, existimos. Mas o entendimento de Deus não cabe na gente. A gente entende, a gente pode entender sobre Deus o que Ele revelou sobre Ele, o que Ele falou sobre Ele, isso a gente sabe. Aí a gente conhece, a gente estuda, a gente prega, a gente ensina um para o outro. Mas entender Deus, a Bíblia diz que Ele é insondável. Quem o conhecerá? Mas o entendimento de Deus, então, não cabe na gente. Então, a gente entende, a gente estuda o que Deus falou. Mas o que Deus falou não é tudo que Ele é. Então, a gente trabalha somente com a revelação. E a parte que eu estou chamando de revelação é o que a gente chama de Bíblia. Porque a revelação é o que o Senhor é o que o Senhor nos deu, e que na maioria das vezes está dentro da nossa capacidade cognoscível, que a gente consegue entender. E assim mesmo a gente só consegue entender qualquer coisa da revelação através do Espírito Santo. A Bíblia diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso é Tiago, obrigado. Então agora veja o que o intérprete da lei disse. Ele disse que Moisés ordenou que tínhamos de amar a Deus de todo o nosso entendimento. E Moisés não disse isso. Então das duas, ou uma pegadinha, porque a intenção dele era essa, ou ele interpretava aquilo já, ele estava respondendo o que Jesus disse. Você não perguntou como eu leio, como eu interpreto assim. Só que como Moisés não disse isso, ou seja, ele estava testando Jesus para ver se Jesus sabia mesmo da lei, ou se Jesus ia inventar uma doutrina própria. A gente tem às vezes a gente tem vários textos que a gente cita aumentadamente. Tipo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é assim que está escrito o texto. Aí a gente aumenta e enquanto eu falei esse versículo, você falou, ué, não é assim? Ou bater, abrir e se usar. E não está escrito assim. Então, a gente tem essa mania. Então, ao aplicar o teste, o doutor da lei acabou demonstrando que ele mesmo estava indo muito
muito mais longe do que a lei dizia. O que era típico de um fariseu, ir além do que está escrito, é típico do farisaísmo, como movimento, porque eles, como nós já sabemos, eles gostavam de colocar peso em cima das pessoas, de aumentar, e eles mesmos não cumpriam. É a pregação de Jesus em Mateus capítulo 23. Fariseus ainda hoje, porque ainda tem fariseus ainda hoje, né? São pessoas cheias de adições ao texto bíblico, invenções em cima do texto bíblico, regras que não existem, preceitos que não existem, costumes que não existem, coisas que não existem, que são inventados por eles mesmos. São inventados por eles mesmos. A medida, a saia tem que ter não sei quantos abaixo do joelho. Quem falou? Ninguém, mas eu inventei, achei legal, e aqui vai ser assim. É isso, existe isso, entende? Então, esse homem, ele está com a pergunta certa, o assunto dele é vida eterna, mas ele mesmo tem uma interpretação um pouco exagerada, e ele, como fariseu, já está colocando o seu dedo em cima fazendo peso na balança da lei. Ele mesmo já está carregando a lei, deixando-a mais pesada, como se, ao carregar a lei, ele dava ao pecador um jeito de convencer Deus da seriedade do pecador, dizendo, está vendo, eu estou fazendo tudo isso, e tal. E ninguém entendia muito bem como é que os fariseus conseguiam viver, por isso que Jesus chamava os fariseus de hipócritas, porque ele falava, vocês falam, mas não vivem. Vocês pesam na vida das pessoas, mas vocês mesmos não fazem nada daquilo que vocês falam. Então, não fazem nada daquilo que vocês falam. Então, essa era a acusação de Jesus. Vocês falam, vocês ordenam, mas vocês mesmos não vivem aquilo. E ele diz mais, vocês não fazem porque não é possível ao ser humano. Vocês precisam da misericórdia e da graça. Então, como é que você interpreta? Não, amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, todo o teu coração, todas as suas forças e entendimento. Então Jesus diz, aí, em todo teu entendimento, amarás o próximo como a ti mesmo. Esse é o versículo 26, né? 27. Aí Jesus fica olhando para o cara, quando ele cita o texto, com essa adição, e Jesus fala para ele, tá bom, gostei. Uma boa resposta. Muito bom. Respondeste bem, respondeste corretamente. Então, faça isso. Ame a Deus de toda a tua alma, coração, força e entendimento, que o Senhor adicionou. Se o Senhor consegue entender Deus, né? Nós não, mas o Senhor consegue. Então, tá bom, faça isso e viverá. Agora veja a continuação dessa conversa. Vamos para o terceiro ponto. Teoria sem prática é hipocrisia. Porque esse cara fala uma coisa que ele não faz. Agora veja a continuação da conversa e percebam como surge uma frase fantástica no próximo ponto. Jesus diz, tá bom, faça isso e viverá. Próximo verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, veja bem, Jesus tinha dito, ok, faça isso que você falou, a sua resposta é boa mesmo. Muito boa a sua resposta. Faça isso e viverás. Faça isso. Faça. Só que fazer não é com os fariseus, né? O fariseu, ele gosta de falar, mas não gosta de fazer. E aí Jesus diz, boa resposta. Faça isso aí. E você já tem a vida eterna, cara. Amar a Deus de todo o coração, alma, beleza, faça isso, entendimento. Que legal, faça isso e você viverá. E como fazer não é com os fariseus, eles gostam de falar, eles gostam de interpretar, o cara não é um intérprete da lei, então ele gosta de discutir, ele gosta de ensinar, ele gosta de mandar ver, ele gosta de tal, mas Jesus não discutiu, Jesus ouviu e falou, muito boa a sua resposta, parabéns cara, é isso aí mesmo, faz isso aí, faça isso que você está falando, e viverás. E aí a próxima frase é assim, ó, ele, porém, querendo justificar-se, agora ele quer se justificar. Mas ele quer se justificar de quê mesmo, se Jesus não acusou ele de nada? Jesus acusou ele de quê? Nada. Jesus falou, boa resposta, gostei, top, parabéns, faça isso. Mas ele querendo justificar-se, por quê que ele quer se justificar?
se Jesus não acusou ele de nada. Jesus não falou nada para ele que o colocasse contra a parede. Aliás, Jesus concordou com a resposta dele. Jesus falou, sua resposta é muito boa. Faça isso. Resolvido. Afirmativo. Sinal verde. Quem recebe o sinal verde precisa se justificar? Só que Jesus disse, faça isso. Então a verdade é que essa conversa muda de tom aqui. Nesse ponto, nesse momento. Quando lemos que esse homem, ele, porém, quer dizer, apesar daquilo que Jesus tinha dito, ele queria se justificar. Quando vemos esse homem querendo se justificar diante de Jesus, sem que Jesus o tivesse acusado de nada, isso mostra uma mudança de tom. Percebe aí? Leia aí na sua Bíblia e veja o tom mudando, a temperatura mudando. Veja o batimento cardíaco do homem mudando diante de Jesus. Ele chega cheio de sabedoria, cheio de não sei o quê, ele é o doutor, ele é o professor, ele é o intérprete. Então, vida eterna, esse ponto não é bem explorado nas páginas, não sei o que lá. Qual é a sua visão de vida eterna? O que você fala? O que a Bíblia diz? Diz isso, isso, isso. O que você entende? Eu entendo de todo o meu entendimento também. Jesus falou, bingo, acertou em cheio, cara. É isso aí, faça. E aí, ele quer se justificar. Então a questão já não é mais um teste para Jesus sobre como herdar a vida. A pergunta agora é, como é que eu sei se eu tenho a vida eterna ou não? Como é que eu sei da minha eternidade? Qual é o gabarito para isso? E como Jesus não havia discordado em nada da resposta, inclusive a resposta aumentada dele, pelo contrário, Jesus disse que era só fazer tudo aquilo que ele havia dito. Ok, faça isso, ame Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o teu entendimento, porque no seu caso você é mestre, né? Você entende tudo, você entende Deus, então tá bom. Faça isso, ame Deus desse jeito todo, e depois ame o próximo como a ti mesmo, e viva. Você ama Deus acima de todas as coisas, você ama o próximo como a ti mesmo, então você tem a vida eterna, bicho. Não precisa se preocupar, você passou no gabarito de Deus, está aprovado, letra A na sua prova. E aí naquele momento o homem se deu conta de que ele não passava naquele gabarito. E se aquele era o gabarito que ele não passa, então ele não tem a vida eterna. Por isso, o próximo verso é ele querendo se justificar. Por que ele quer se justificar? Porque ele não passa no gabarito de Deus que ele mesmo apresentou. E agora a tentativa de se justificar tinha a ver com algo dentro dele, já que Jesus não disse nada. Jesus não falou nada, então é algo dentro dele. Jesus simplesmente perguntou, o que você vê na lei, como você entende, como você lê? E diante da resposta do próprio homem, Jesus concordou e falou, tá bom, é só fazer isso. Então ele tinha de responder para Jesus, ok, realmente, o senhor entende mesmo desse negócio de vida eterna, então o senhor concorda que eu estou certo? Concordo, então vou embora. Mas não. Jesus apertou um botão aqui. Jesus tocou num nervo exposto aqui, quando concordou com a resposta do homem. Até agora Jesus só fez duas perguntas. O que está escrito na lei? O que você entende? O rapaz respondeu, Jesus foi ótimo. Boa resposta. Gostei da resposta. Mas o homem quer justificar-se, quer dizer que Jesus tocou num ponto nevrálgico. E eu sei disso porque o homem está tentando se justificar com o olho arregalado. Não, calma aí, não vai embora não, eu quero falar de mim então. O homem está desesperado, buscando se justificar diante de Jesus. Se justificar de quê? Se Jesus não acusou de nada, não tem nenhuma acusação, ele não fez nenhuma pergunta contundente, nenhuma conclusão contundente, ele não fez perguntas típicas de fariseu. Mas Jesus não fez perguntas de fariseu assim, você faz tal coisa, você foi em tal lugar, você usa tal produto, sua roupa não sei o quê, você dorme de tal jeito. Não, Jesus deixou um homem absolutamente à vontade, dizendo, você respondeu bem, é só fazer. Mas a realidade latente no homem é o seguinte, então eu não posso viver a vida eterna, porque eu não faço. Eu falo o que eu faço. Eu falei o que a Bíblia fala, mas eu não vivo isso. Eu só falo mesmo, eu só explico para as pessoas. Se não é assim, por que o homem quer se justificar?
Qual a razão desse homem falar com Jesus? Lembra como é que ele foi até Jesus? Ele foi, a razão dele era deixar Jesus numa sinuca de bico teológica, numa pegadinha teológica, montada, e o pensamento do homem era o seguinte: bom, eu já tenho a vida eterna, sou fariseu, sou o cara, eu não sei o quê, eu manjo do esquema, eu sei do Paranauê e tal, então eu já tenho vida eterna. Agora eu quero ver se esse pregador de rua tem a vida eterna mesmo, se ele sabe alguma coisa de vida eterna, se ele conhece alguma coisa sobre vida após a morte, se ele sabe alguma coisa sobre isso. Ele queria saber se Jesus ao menos soubesse alguma coisa sobre o assunto. Porque o homem é o doutor da lei, o homem é o intérprete da lei. Então ele sabia. E foi aí que Jesus tocou num ponto importante, que deixou evidente uma verdade. E qual é a verdade? A verdade de que o doutor não passava pelo gabarito de Deus. A verdade que, como todo fariseu, ele era um cara que só fala e não vive. E ele então, 29, tentando justificar essa outra versão, essa frase é de uma profundidade extraordinária. Porque, primeiro, o mestre é quem vem perguntar a Jesus e questionar Jesus e checar o conhecimento de Jesus. Segundo, Jesus devolve a pergunta para ele. Terceiro, ele responde com um texto aumentado da Torá, do qual Moisés nunca falou. Quarto lugar, Jesus concorda com o rapaz. E quinto, o doutor se sente mal. Ele se sente culpado. Eu não sei se você já se sentiu culpado diante de uma fala de Jesus que não te julga. E é assim que a gente se converte. Quando você lê uma frase, inclusive do amor de Jesus, e você se sente mal. E você fala: eu não passo nesse gabarito de Deus. E o cara se sente culpado, inadequado. O homem se percebe morto. O homem se percebe morto. Ele está falando de vida eterna, mas ele se percebe morto. Ele, por si só, descobre que ele não tem a vida eterna. Esse homem é um fariseu, como falamos. O fariseu é um cara que nunca vai ao templo por ele. Ele vai para fiscalizar as outras pessoas. Tem gente assim ainda. Tem gente assim na fé. Esse homem nunca leva um animal para morrer no lugar dele, mas fiscaliza o animal dos outros. Ele é um fariseu. Ele cumpre a lei, ele é daquela turma que sobe para orar, e a oração dele é assim: Senhor, graças te dou, Deus, porque eu não sou como os demais. Jesus não falou que a oração do fariseu é essa lá, do cara? Eu não sou como os demais, eu não sou como esse publicano. Eu dou dízimo, eu faço boas obras, eu sou obreiro. Eu sou obreira, eu sou importante na igreja. Se eu faltar, o culto fica ruim. Se eu não for à igreja, o pessoal percebe. Se eu não estiver lá, não tem quem faz tal coisa. Eu te dou graças porque eu sou importante. Eu te dou graças porque eu sou importante na religião. Eu te dou graças porque as pessoas da fé precisam de mim. Eu não sou como os demais. E aí Jesus diz para ele: ah, é? Você respondeu bem sua própria pergunta. Faça isso, meu amigo. Faça isso e você tem a vida eterna. Não é a vida eterna que você quer? Não é essa a sua pergunta? Faça isso que você prega e você vai viver. Jesus disse ao doutor que se ele fizesse o que ele mesmo tinha dito que fazia, então aquele seria um homem que tinha vida eterna. Quarto e último. A vida eterna pode ser reconhecida na vida terrena. A vida eterna é um negócio que é percebida na vida terrena. Para Jesus, aqui na terra dá para perceber quem tem ou não tem a vida eterna. Quando Jesus diz, faça isso e viverás, ele não está dizendo que você consegue a vida eterna por obras, mas ele está dizendo que as obras indicam quem já tem a vida eterna ou não. Está dando para entender, não? Eu não estou pregando a salvação pelas obras. E Jesus também não está falando a salvação pelas obras. Mas para Jesus, vida eterna é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. Aí tem gente que coloca um peso a mais lá do entendimento, não sei o quê, e amar o próximo como a si mesmo. Quando Jesus simplifica a lei em duas, quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo.
quem vive isso tem a vida eterna. E quem disse isso? Jesus. E quem é Jesus? Deus. Salvador, Ele é o Salvador. Então Jesus disse para o rapaz, ok, você está certo, pode fazer. E aí o doutor responde, não, mas espera aí. Não, mas espera aí o quê? Não foi você que perguntou? Não foi você que... Não era você que sabia? Não é você que é o mestre? Não é o senhor que veio me questionar? Espera aí o quê? Eu não estou te acusando de nada. Veja que Jesus toca no ponto delicado. E Jesus faz esse homem perceber que estava falando com uma pessoa diferente de todas as outras pessoas que ele já tivesse falado no mundo. Jesus faz esse homem perceber que ele está falando com alguém diferente de qualquer pessoa para quem ele já havia ou houvesse exibido seu conhecimento. Aquele doutor estava diante de quem ele tinha de se apresentar e se justificar, sem que Jesus pedisse. E quando a gente tem essa percepção, então a gente está diante de Deus, porque o homem só se justifica diante de Deus. Aquele doutor não sabia, mas ele estava achando que ele está falando com um pregador novo, jovem, com metade da idade dele, com a sandália e com o pé empoeirado, e com o calcanhar arrastando no chão, um pregador de rua, de praça, com roupa simples. Mas aí ele se dá conta que ele estava diante de alguém a quem ele tinha de se justificar, a quem ele tinha de se apresentar. De alguma forma esse homem se sente em juízo. De repente o ar muda, de repente o clima muda, e ele se sente julgado e condenado. E aí ele diz, calma, eu posso me justificar. Ah, agora você quer se justificar? Agora o senhor quer se justificar? E você quer se justificar de quê mesmo, se eu apenas concordei? Se eu não disse nada? Não, mas é que não é o que o senhor disse, mas é como o senhor disse. Quando o senhor falou o que o senhor falou, mexeu alguma coisa dentro de mim. Não é o que o senhor falou, mas foi a força da sua fala. Não é o que o senhor disse, mas como o senhor cresceu quando disse o que disse. E mexeu comigo. E de repente eu já não estava mais diante do sujeito a quem eu vim testar. Mas eu estava diante do sujeito que olha para mim e diz, não é você que me testa, meu filho. Sou eu quem estou testando você. Eu é quem estou perguntando onde é que você está em tudo isso que você está falando. Aonde estás? Como é que você está vivendo? Lembra do Adão? Quando o Adão cai, qual é a pergunta de Deus? Adão, onde você está? Então sou eu que estou perguntando para você onde você está. Para quem ele está se justificando? O que é que ele viu ali? Quem foi que apareceu para ele quando ele falava? O que ele sentiu no coração? O que ele sentiu na alma? Que tipo de temor é esse que fez ele falar, não, peraí, eu posso explicar. Explicar o que, se Jesus só apenas concordou? E na sequência, ele fala assim para Jesus, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E o homem, querendo justificar, pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Quem inventou esse negócio de próximo na história foi ele mesmo, esse rapaz mesmo. Amarás o Senhor teu Deus dessa forma, e eu vou acrescentar outra forma, e amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus falou, ótimo, é isso aí. Aí ele falou, não, calma aí, eu quero me justificar. Aí ele, você quer se justificar? Qual é? O que você quer saber? Não, quem é meu próximo? Na sequência ele diz que ele não sabe quem é seu próximo. Percebe a situação que se transforma diante da teologia apresentada pelo cara e da resposta de Jesus? É como se Jesus dissesse assim, então você sabe o que é amar a Deus de todo o coração, você interpreta o texto, você sabe o que é amar de Deus de toda a alma, você sabe o que é amar de Deus de todas as forças, você sabe até o que é amar a Deus de todo o seu entendimento, que Moisés nem falou isso, mas você não sabe quem é seu próximo? Então você sabe a complexidade da Bíblia, mas você não sabe a praticidade dela? Então você não sabe quem é o seu próximo? Ele simplesmente deveria ter dito para Jesus, eu estou morto. Eu perguntei sobre vida porque eu estou morto. Eu não tenho vida coisa nenhuma. Eu falo e não faço.
Mas ele não disse isso. E é nesse ponto que o Evangelho de Jesus diverge de todas as outras doutrinas já apresentadas. Porque o doutor pergunta assim, quem é meu próximo? E é nesse contexto que Jesus conta a história do bom samaritano. É nesse momento que Jesus conta a história do bom samaritano. Todo mundo usa essas histórias, a história do bom samaritano, com várias aplicações. Já vi aplicações escatológicas, porque os 2 denários são 2000 anos. Um denário, ou então um denário é o Espírito Santo, outro denário, sei lá, você já deve ter ouvido, né? Muitas ilações, e a hospedaria é a igreja, e o vinho é a alegria do Espírito Santo, o azeite é o poder, não sei o que lá, enfim, sabe, as pessoas que lêem o texto ficam alegorizando, até onde não dá, e o cavalo é não sei o que o cara colocou em cima do cavalo, e enfim, eu já vi muita explicação sobre isso. Mas a parábola em si não é nada complexa, é uma historinha de Jesus. Jesus conta uma história, e é óbvio que nós podemos estudar e aplicar, eu não estou falando contra as alegorias, é que às vezes atrapalha o cerne do texto. Você pode aplicar cada palavra, interpretar, reinterpretar, mas o cerne do texto é simples. Jesus conta a história de um homem que viajava e foi atacado por bandidos, e ficou quase morto, foi roubado, perdeu tudo que tinha, e passaram por ele por esse homem quase morto, 3 pessoas. Um era levita, acho que o primeiro era sacerdote, o segundo era levita, ou ao contrário, e o terceiro era samaritano. E o samaritano foi, ajudou o cara, pagou, colocou no cavalo, levou na hospedaria, falou, está aqui o dinheiro, e se precisar de mais coisa na volta eu cubro o prejuízo e tal. E ao acompanhar cada ato desse texto, a gente vê uma invertida de Jesus no cara que está perguntando da vida eterna. Porque o homem perguntou para Jesus, porque Jesus contou toda a história e falou assim para ele, deixa eu achar aqui como Jesus fala. Depois de Jesus contar a história, versículo 37, versículo 36, Jesus fala assim, qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem? Porque a pergunta do cara é, quem é meu próximo? Bom, você sabe a alta teologia, não sabe quem é seu próximo, bicho? Aí ele conta a história e fala para ele, qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E ele responde, é o que usou de misericórdia. Jesus, pela segunda vez, vai falar para ele, faça igual. Agora, por que o homem pergunta para Jesus quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Eu não sei se vou conseguir explicar isso aqui. Vamos lá. Jesus conta a história e no fim ele fala assim, qual dos 3 parece ter sido o próximo do necessitado? O próximo do necessitado é aquele que ajuda o necessitado. O rapaz pergunta, quem é meu próximo? Em outras palavras, quem me ajuda? Então Jesus olha para o cara e o cara pergunta, mas quem é meu próximo? Essa pergunta está errada. Jesus conta a história e perguntou, quem é o próximo do cara que caiu na mão dos salteadores? Faça igual ele fez. Em outras palavras, de quem você acha que você tem que ser o próximo? A questão não é quem é o seu próximo, mas de quem? Você não é o doutor, você não é o cara que sabe, então de quem você tem que ser o próximo? Não é quem é o seu, é de quem você deve ser o próximo, a quem você deve servir. Jesus está dizendo ao doutor, você pode entender tudo de lei, mas parece que o senhor não entende nada sobre o próximo, porque você fez a pergunta errada. Porque o senhor perguntou equivocadamente, o senhor perguntou quem é o seu próximo, quando na verdade o senhor deveria ter perguntado de quem eu devo ser o próximo. E eu lhe responderia, olha, o senhor pode ser o próximo de todo aquele que precisa de algo que o senhor pode fazer. Porque esse é o sentido do texto. O cara estava precisando de alguém que lhe desse socorro. Quem der socorro é o próximo. Se você consegue identificar necessitados à sua volta, e você se deixa mover pela necessidade deles, então você só pode ser alguém que tem a vida eterna. Não é essa a discussão da vida eterna? Se você ama a Deus acima de todas as coisas, e se você vê os necessitados, e você se compadece, e se deixa mover pela necessidade deles, então você é alguém que tem a vida eterna. Essa é a parábola. Esse é o assunto.
Não adianta alegorizar de outras formas. Os detalhes da parábola estão lá só para mostrar ao doutor da lei o quanto nós podemos cair na malha fina da religião e ao mesmo tempo deixarmos a principal da missão, que é amar o próximo como a nós mesmos. Ao mesmo tempo que nos tornamos religiosos, bons em religião e péssimos como gente. Os detalhes da parábola estão lá apenas para nos mostrar que religião não basta. Religião não passa no gabarito. Por que eu estou falando isso? Porque quem passa lá e não ajuda? O sacerdote, que é religioso, o levita, que também é religioso. Ou seja, ter cargos na religião não basta. Ser religioso não basta. Ser sacerdote não basta. Ser um levita não basta. Hoje, inclusive, nem dá mais para ser levita, porque nós não estamos mais no sacerdote araônico, nós participamos do sacerdote de Melquisedeque. E o sacerdote de Melquisedeque tem um sumo sacerdote só. Não tem levitas. Nós não estamos mais debaixo do sacerdócio araônico. A partir de Jesus, nós estamos debaixo do sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque, e tem um único e eterno sumo sacerdote, que é Jesus. Então, hoje nem dá mais para ser levita. A questão não é sobre ser ou não ser levita, ser ou não ser bom, ser levita ou não. Para Jesus isso não faz diferença alguma. Ser estratégico na religião ou não para Jesus, isso não define se temos ou não temos vida eterna. Ser um intérprete da lei, um doutor, alguém que manja muito, não significa nada sobre vida eterna. Esse não é o gabarito. Definitivamente esse não é o gabarito. Não é isso que o novo nascimento provoca. Não é isso que Jesus espera de nós quando tornamos-nos seguidores dele. Você não passa a ser um melhor religioso quando encontra Jesus. Você passa a amar a Deus acima de todas as coisas e ser sensível ao próximo, ao necessitado. Você passa a considerar os aflitos como aqueles a quem você deve socorrer. O Evangelho de Jesus é a pregação da mão na massa, onde você passa a ser o próximo do necessitado. Porque o cerne dessa questão é isso. O doutor perguntou errado, ele queria saber quem era o próximo dele. Quem é por mim? Quem é meu próximo? A gente tem essa questão de sempre nos colocarmos como vítimas, querendo saber quem é por nós, quem é contra nós, quem está do nosso lado, quem não sei o quê, quem vai nos valer. Acho que aqui não fala, né, quem vai me valer. Mas quem que está do meu lado e tal. E é aqui, nesse texto, que a mensagem de Jesus está rompendo com o sistema. Porque o sistema religioso era assim. E o sistema fora da religião é o sistema grego. E no sistema grego, de se referir às pessoas, os gregos diziam, ele é o outro. Ela é o outro. E nós cristãos dizemos, ele é meu próximo. Ela é meu próximo. O próximo quem é? É aquele a quem eu devo amar. É aquele a quem eu devo servir. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim servir. É aquele a quem eu devo abençoar. Nós cristãos temos outro gabarito. Nós temos o próximo, nós não temos o outro. Porque o outro, como os gregos ensinavam, é a pessoa que é totalmente diferente de nós. O outro está disputando espaço conosco o tempo todo. Está disputando com nós em todos os sentidos. O ar, o sol, o emprego, a vaga, o estacionamento, a sombra, o sol, a terra, o carro, a rua, tudo. E a teologia de Jesus é a teologia do serviço. E quando uma pessoa pede passagem para você no trânsito e você não dá, ele é o outro. E quando a pessoa pede passagem no trânsito e você dá, ele é o próximo. Porque ele foi considerado. Se você percebe que a pessoa está precisando de ajuda e você se faz de surdo, então aquele cara é o outro. Mas se você estende a mão, aí ele é o próximo. Aí ele é o próximo. Então a pergunta não deveria
ser quem é meu próximo, mas de quem eu devo ser o próximo, já que o assunto é herdar a vida eterna? E a resposta seria: você deve ser o próximo, doutor, de todo mundo que você vê que precisa do Senhor. E nós temos a oportunidade para viver assim todos os dias. Se o seu marido está triste com você e você diz: agora não dá, eu tenho outros, então ele é o outro. Mas se você redimensiona a sua vida para atender, então ele é o próximo. Se a sua mulher está assim, 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 e você vira as costas, ela é o outro. Mas se você muda a tua agenda para cuidar, então ela é o próximo. Se o seu filho está triste com você, porque você está isso, aquilo, e você fala: não tenho tempo agora, então ele é o outro. Mas se você fala: não, então eu vou ter tempo com você, então ele é o próximo. Entende? Então a pergunta deveria ser: quem é, de quem eu devo ser o próximo? Não é quem é o meu próximo, mas de quem eu devo ser o próximo, a quem eu devo tratar com misericórdia. E a resposta de Jesus é: todo aquele que o Senhor perceber que precisa do Senhor. Então, esse texto, a pergunta começou assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E depois, no andar da conversa, a pergunta se transforma em: será que eu tenho a vida eterna? E acaba com Jesus dizendo: o Senhor não sabe quem é o seu próximo? Então eu vou te contar essa história. Aí Jesus conta a história. Foi: e aí, quem é o próximo de quem? E antes que Jesus dissesse, ele mesmo disse, em outras palavras, sem dizer: eu não tenho vida eterna, porque eu não sou assim. Eu não amo Deus com essa intensidade. Eu falo que eu amo, mas eu não amo. Se é desse jeito, eu não amo, eu não passo nesse gabarito. Eu não reconheço o necessitado como alguém a quem eu devo servir. Eu só sou um cara da religião. Eu vivo discutindo textos, mas é só isso. Eu vivo interpretando textos, mas é só isso que eu faço. Eu não vivo isso, eu falo isso. Talvez eu tenha me perdido, então, nos meandros da religião. E eu não sabia. Mas tudo o que precisava acontecer comigo era que eu me tornasse um praticante daquilo que eu já sei, daquilo que eu já ensino, mas que eu não vivo. Era só o que eu precisava, mas eu não sabia nada disso até conversar com o Senhor. E eu achava que o Senhor era só um pregador de rua. Eu precisava resolver o problema da eternidade. E resolver o problema da eternidade não é mudar de religião e não é mudar na religião, mas é passar a ter a eternidade dentro de mim. Faça isso e viverás. Você vai viver a eternidade já agora. Você vai viver a eternidade fazendo isso. Por isso a discussão se a fé cristã é uma fé que faz boas obras para ser salvo, ou é salvo porque faz boas obras e tal. A fé cristã é formada por gente que ama a Deus de todo o coração e é o necessitado como a si mesmo. Porque o próximo nesse texto que Jesus usou para explicar quem é o próximo é a pessoa que precisa de nós. Talvez o próximo seu está mais próximo do que você pensa. E talvez o próximo você ainda não encontrou, mas você vai encontrar. E quando você encontrar, você vai lembrar desse sermão. E você vai dizer: é aqui que eu vou ser o próximo para essa pessoa. E é aqui que eu vou perceber se eu tenho ou não tenho vida eterna. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Chegou o momento do ofertório. Curva a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Deus eterno, amado e santo, ouvimos a Tua palavra e Te adoramos. Obrigado por nos instruir tanto, em tão pouco tempo. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e que saiamos daqui hoje não somente como ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra.
do teu evangelho. Agora, no momento do ofertório, queremos nos envolver com o teu reino, não só de conversa, mas com atitudes também. Então, Senhor, recebe as ofertas do teu povo, os dízimos, os votos que foram feitos, os investimentos que farão no teu reino, na tua obra, com vistas a manter estas portas e outras abertas, de pregação do teu evangelho, com responsabilidade, como temos feito aqui, como hoje, aliás, essa noite. Em nome do Senhor Jesus, abençoe com uma bênção especial todo aquele que investiu no teu reino essa noite. No nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Amém.